Então, está aí o pedido. E hoje nós temos um convidado muito querido, um convidado especial, que esteve de passagem, né, no Rio de Janeiro e foi laçado por uma trabalhadora da casa e convidado para fazer uma palestra aqui. Ele é psicólogo, o Vitor Antenori Rossi, ele é lá de Taboão da Serra, de São Paulo, e vem falar conosco um pouquinho desse conhecimento todo, desses estudos sobre as coisas que Joana de Ângeles nos traz, né? Então, nós vamos fazer a prece e vamos passar a palavra ao Vitor. Jesus, Mestre amado, Mestre amoroso, que nos envolve no seu carinho, que estende as suas mãos acolhedoras e nos irradia a luz. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, como também pedimos a Ti, Joana de Ângeles, nossa querida mentora, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso convidado, Vitor Rossi, nos estudos que ele nos trará nesta noite de hoje. Graças a Deus. Olá, boa noite. Grande satisfação de aceitar esse convite, ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do que tenho vivenciado, do que tenho aprendido, do que tenho construído como psicólogo, como espírito, como espírita. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer formalmente pelo convite, por essa oportunidade. Gostaria também de agradecer ao tarefeiro Nelson por ceder o seu espaço hoje aqui para que eu pudesse apresentar o meu trabalho humildemente, apesar de não conhecê-lo. Então, receba a minha gratidão por esta oportunidade. Meu nome é Vitor, estou psicólogo, estou tentando compreender cada vez mais estes processos e, diante das perspectivas que vão nos se apresentando, principalmente para o profissional da psicologia, muitas lacunas começam a se mostrar. O que nós aprendemos com Joana de Ângeles, principalmente no livro Autodescobrimento, é que as lacunas não são criadas a partir do momento que buscamos respostas. Elas já estavam ali, nos impedindo de nos sentirmos completos. O processo de autodescobrimento, que nada mais é do que descobrir algo, portanto, tirar o lençol, a capa que o cobria, te mostra o que estava ali. Não cria. Buscar ajuda, buscar o crescimento, muitas vezes assusta. Porque parece que quando eu começo a fazer as coisas buscando a cura, tudo dá errado. Quando eu faço as coisas erradas, nada dá errado. Tudo fica na mesma. Se eu bebo, se eu fumo, eu não tenho problemas. Eu começo a fazer estudos espíritas, ou eu começo a fazer terapia, batem no meu carro, quebra alguma coisa em casa, eu começo a ter conflitos. Então eu vou associando, por uma lógica básica, que o problema está em buscar melhora. E desisto. Desisto porque sou puxado pelos meus complexos, essas forças, essa força interior de carga emocional afetiva extremamente alta, ensinada por Jung, que nos mostra que não somos donos do nosso comportamento. Não somos. Podemos ser donos da nossa razão, podemos ser donos dos nossos valores, mas no que concerne ao instinto e à resposta automática, na maioria das vezes somos vítimas. Quantas vezes eu não disse ou não ouvi alguém dizer: por que foi que eu fiz isso? Nunca mais farei isso. E uma semana depois, faz de novo. Começa um regime, para o regime. Começa a ir à academia, para a academia.
Começa e para, começa e para. Não vê o fim das coisas. E quando perguntado o que você passou nessa vida, olha, eu tenho aqui no meu bolso a inscrição de várias coisas, mas pouquíssimos diplomas. Muita matrícula, pouquíssimo diploma. Poucas coisas terminadas. E se somos uma representação microcósmica, pertencente ao macrocosmo ao qual estamos inseridos, tudo o que fazemos na nossa conduta pessoal é um reflexo do que fazemos na nossa conduta espiritual. O espírito ultrapassa a carne, ultrapassa a matéria. É o espírito que dá noção e perspectiva a tudo que nós enxergamos no mundo material. Portanto, se sou um encarnado que desiste das coisas, é porque sou um espírito que desiste das coisas. E posso já ter desistido dessa existência sem me dar conta. Já posso olhar para o meu filho, que durante uma programação reencarnatória optei por cuidar, optei por aceitar, e olhar para ele já com 12 anos de idade, como se fosse um estranho morando na minha casa. Porque não desenvolvi afeto. Quando aquele indivíduo apareceu na minha vida, quando este compromisso apareceu na minha vida, eu desisti dele na terceira fralda. Eu desisti dele na terceira madrugada de choro. E comecei a jogar para a esposa. Cuida você, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Resolve você, porque eu não dou conta. Quando ele não precisar mais de amamentação, aí eu intervenho. E ele vem intervir quando acha maconha na gaveta do adolescente. Sem reconhecer que este processo foi construído e reflete um sintoma de comportamento familiar. Você não abandonou o seu filho, você desistiu de um compromisso. E ao desistir de um compromisso, você abandonou a si mesmo. E pode continuar abandonando, não lutando contra suas más inclinações, que, segundo Kardec, é o que define o verdadeiro espírita. O meu trabalho como psicólogo começou, mais precisamente, com dependentes químicos e com a saúde mental em CAPS. Esquizofrênicos e dependentes químicos. A espiritualidade vai nos levando. Alguns têm caminhos mais fáceis, outros caminhos mais difíceis, mas são sempre os caminhos mais difíceis e interessantes possíveis para quem o está seguindo. O caminho que eu considero mais difícil, eu só o considero porque é o meu. Tudo que envolve a mim é mais difícil. A minha dor é maior que a do outro. A minha necessidade é mais importante que a do outro. Quando eu me irrito com o trânsito, eu não me irrito com o prefeito que não constrói mais ruas. Eu me irrito com o indivíduo que está na minha frente. Porque você está na minha frente. E se não fosse por você aqui, a rua estaria livre. Repito e repito e repito. E vamos trabalhando os indivíduos com dependência química e as pessoas com esquizofrenia. Passei por conversas dolorosas com pacientes que prometiam que iam cometer suicídio e não cometiam. E aqueles que cometeram. Entrar como terapeuta do seu cliente e vê-lo pela última vez no velório dele é doloroso. É um contato com a morte. É um contato com a impotência. Será que eu poderia ter feito algo para evitar isso? Isso vai se revestindo em todas as nuances da vida. Será que eu poderia ter feito algo para que o meu casamento não acabasse? Será que eu poderia ter feito algo para evitar esse infarte? Será que eu poderia ter feito algo? E se nós estamos diante de uma lei de causa e efeito, a resposta para essa pergunta é sempre sim. Você sempre poderia ter feito algo. É que você escolheu fazer outra coisa. Escolheu outra causa e agora tem que lidar com outro efeito. É simples assim. Isso nos tranquiliza, porque traz de volta o controle da nossa vida. Tira o controle da mão desse Deus exteriorizado, deste Deus masculinizado e devolve para o Deus que habita em mim. Portanto, me torno responsável por tudo que crio, inclusive figuras consideradas demoníacas e sombrias. É a minha projeção. Sou eu. O dependente químico, então, encontrava uma dificuldade muito grande no seu tratamento. E quando eu adentrei os processos de clínicas e comunidades terapêuticas, para quem não sabe, a comunidade terapêutica é o indivíduo que vai voluntariamente se internar.
e a clínica é aquele que vai obrigado. O meu trabalho começou em comunidade terapêutica. Pessoas que não aguentavam mais sofrer e pediam ajuda. E eu observei suas condutas. E eu observei as condutas das pessoas que as tratavam. E um foco na droga. Temos que parar de usar droga. Como vamos fazer isso? Vamos ficar 6 meses internado falando de droga. Como é que para de usar droga falando de droga? Por que nós não vamos além? Então aquele indivíduo que fazia o uso de alguma droga, ele fazia o uso de uma droga como forma de se automedicar. Se ele precisa de um remédio, é porque ele tem uma dor. Se eu enxergo que o remédio é o problema, eu nunca conhecerei o problema. É o ansioso que precisa da maconha. É o depressivo que precisa da cocaína. É o entristecido ou é o apático que precisa da cafeína, da nicotina, do açúcar, das drogas legalizadas. Porque essas podem. Mas não deixam de ser drogas. Não deixam de ser procuras. Não deixam de ser buscas. Fui aprofundando. Os caminhos me levaram até as clínicas involuntárias. A clínica involuntária se manifesta da seguinte forma. Você faz o que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. Se você não tem o uso de droga ilícita na sua vida, mentalize o uso de uma droga lícita. Café, cigarro, qualquer coisa. O excesso de chocolate. Então hoje à noite você come uma barra de chocolates, como você sempre faz, e vai dormir. 3 da manhã, você acorda com 3 indivíduos vestidos de branco, dizendo, vamos embora, porque vamos te internar. E você ficará 6 meses sem contato com a sociedade. Não dá tempo de mandar mensagem para a namorada, não dá tempo de escolher as roupas que vai levar, você simplesmente é levado à força, porque a sua doença e a forma como você encontrou de lidar com ela não é aceita socialmente e vão te tratar à força. Quem faz terapia voluntariamente sabe que é difícil alcançar resultado fazendo a terapia profundamente porque dói. Imagina a força. Imagina a força. Estava em contato com esses indivíduos. A mecânica e a dinâmica que eu utilizava com os usuários voluntários não funcionava com eles. De repente eu era novamente um aprendiz. Eles riam de mim, debochavam, pisoteavam, manipulavam. Peguei a chave do meu carro, entreguei para o dono da clínica e falei para ele, eu vou ficar internado 4 meses aqui. Se eu implorar para sair, você não deixa. Eu quero saber o que eles estão passando. E eu descobri o que eles passavam. Eles passavam um pleno inferno de contato consigo mesmos. É comigo que eu estava internado. É com os meus recursos. Eu não tinha fuga. Eu não tinha ninguém para projetar a culpa, portanto a sombra. Eu não tinha ninguém para pedir socorro, a não ser a mim mesmo. E eu cheguei à conclusão que eu não me conhecia, que eu não confiava em mim, e que além de não conseguir me curar em momentos difíceis, hora ou outra eu debochava da minha própria fraqueza. Porque isso é o espírito. Estes são os complexos. Um complexo de culpa não é manifesto como uma criança que fica com carinha de coitada. Um complexo de culpa é como se fosse um pai gigantesco apontando o dedo para o seu íntimo e dizendo que a culpa é sua, não importa o quanto você esteja sofrendo. Seu marido te traiu, a culpa é sua, você não foi boa esposa. Seu filho está usando drogas, a culpa é sua, você não foi boa mãe. E o mundo começa a se transformar em um imenso dedo apontado para dentro. O que está aqui dentro, então, começa a me movimentar no sentido de buscar um remédio. Algumas pessoas encontram em drogas, outras encontram em comportamento de risco, outras encontram na sexualidade desvairada, elas vão encontrando no ego, na vaidade, mas dificilmente procuram na verdade absoluta do íntimo. E nesta verdade absoluta, as terapias não faziam sentido. O diálogo sobre a droga ficou para depois. Vamos parar de falar sobre a droga? Vamos falar da dor que te leva a usar droga. Então, se você vem para uma casa espírita buscar ajuda, vamos parar de falar do obsessor? Vamos entender por que ele se aproximou. Que porta é essa que está aberta? Vamos parar de falar da sua ansiedade?
Vamos falar do que te assusta no aqui e agora para que você busque ajuda no futuro. Vamos parar de falar da depressão e entender que dor é essa que te marcou tanto que você não existe no hoje, fica preso ao passado. Porque eu paro de olhar o sintoma, eu paro de olhar o efeito, creio no que está escrito na palavra de Kardec e começo a estudar a causa. Joana de Ângeles fornece os meios, através dos estudos de vários psicólogos e psiquiatras, principalmente Jung, para dizer como fazê-lo, por onde fazê-lo, em qual intensidade. Mas em todos os momentos que a psicologia analítica ou a junguiana nos refere, é que qualquer mudança no sentido de buscar a individuação, ou seja, pertencer a si mesmo novamente, gera uma cisão na personalidade. E isto traz dor. E nós não queremos dor. A terapia que começa a funcionar, então, é a terapia do amor. Terapia do amor. Não adianta um monte de teoria. Não adianta um monte de conceitos, se não houver amor. Porque no fundo é isso que estamos buscando. E quando eu digo no fundo, é no fundo. Só que ao invés de buscarmos no fundo de nós, buscamos no fundo do outro. Cavando a minha esposa para ter certeza que ela me ama. Você me ama, amor? Eu te amo. Tem certeza? Tenho, eu te amo. Mas você me ama muito? Amo, amo muito. Tá vendo? Já faz essa cara. Aí ela vai tomar banho e vai no celular dela para ver se tem outras conversas, cavando desesperadamente para encontrar o amor no outro. Pura e simplesmente porque não tem em si. Eu jamais vou sair de casa para comprar algo que eu já tenho. Então o movimento de ir em direção ao outro e transformá-lo no responsável pela minha tragédia ou pelo meu sucesso, nada mais é do que uma projeção de sombra. É uma projeção do que está dentro de mim. Eu não sei o que é a minha tragédia e eu não sei o que é o meu sucesso. E por não saber, eu faço associações anímicas, ao invés de fazer associações espirituais. O que é uma associação anímica? É quando eu vinculo a minha realidade à matéria e não ao espírito. A minha realidade à matéria. O nosso cérebro, segundo Joana de Ângeles também, ele é responsável por interpretar, decodificar o pensamento do espírito e transmiti-lo de uma forma que outros cérebros consigam compreender. Por isso, por mais que você pense que o seu gatinho está ouvindo o que você fala para ele, ele não está. Ele cabe e compreender o seu tom de voz. Mas esses diálogos que nós fazemos com o animal de estimação, você sabe que eu te amo, né? Você quer tomar banho, você quer comer? Ele não está ouvindo nada disso. Porque o cérebro dele não reconhece a fala humana. O nosso espírito não se comunica pelo diálogo como nós compreendemos. Porque isso limitaria muito. Se aqui na Terra nós temos vários idiomas, imagina na galáxia. Nós não conseguimos entrar em acordo nem na Terra, quiçá no universo. Não conseguiríamos nos comunicar. Então, qual é a diferença? É a diferença do processo cognitivo que passa pelo cérebro. Se eu falo para você, pense em uma maçã, você pensa na sua maçã, não na minha. A sua pode ser verde, a sua pode ser mordida, a sua pode ser o símbolo do celular, a sua pode ter uma lagarta pela metade. Pode ter. Pode ser brilhosa, pode estar no pé. Portanto, eu não me comunico com clareza quando eu digo pense em uma maçã. Quando eu me comunico telepaticamente por uma comunicação espiritual, eu mentalizo a imagem da maçã que eu quero e jogo ela para que você compreenda exatamente como eu quero. Exatamente como eu quero. Por isso, espíritos superiores preferem médiums mais equilibrados, porque tem menos ruído na comunicação. O que eles falam é melhor interpretado, porque são imagens montadas. O animismo se manifesta. Então, a imagem que é projetada no indivíduo, este espírito se aproximando de você está com raiva. Como o indivíduo se manifesta? Começa a dar soco na mesa, porque é isso que ele compreende como raiva. É o que ele compreende como raiva.
Mas a raiva para algumas pessoas consiste, às vezes, em morder o próprio dedo, em se travar. Nem todo mundo dá soco. Bom, vamos partindo deste princípio de que a nossa interpretação acerca dos termos, ela é relativa. E sendo relativa e anímica, por isso que sofremos. O que eu interpreto? Desde pequeno, quando eu estou bem, meu pai e minha mãe não vêm falar comigo. Quando eu me machuco, o mundo me protege. Eu ralo o joelho, pode ser até que eu tome uma bronca. Falei para você não correr e etc. Mas eu recebo uma atenção. Quando eu estou bem, eu não recebo essa atenção. Eu não lembro nenhuma vez de minha mãe chegar para mim e falar: olha, Vitor, faz uma semana que você não se machuca. Tá tudo bem? Porque uma criança que não se machuca pode ser uma criança que não está brincando. Você está bem? Não. Era sempre que eu me machucava. Isso vai ensinando que a dor física, ela é insuportável. E a criança, quando rala o joelho, às vezes, enquanto a mãe não dá um beijo, não sara. O beijo de mãe, por mais amor que tenha, não tem mertiolate. É aqui, ó. A criança sente a cura pelo beijo. É o amor que cura por ali. Só que a necessidade que ela tem de ser curada por aquele amor é uma necessidade que foi colocada para ela, que não existe. A dor do corpo físico é apenas uma comunicação do nosso corpo. Escuta, teu joelho está machucado, cuida dele. Mas eu fico com medo de sentir dor. Bom, a dor causa então desprazer. Porém, o desprazer e o prazer para este cérebro que foi falado aqui é reconhecido como um problema. Quando você está muito feliz, existe uma liberação de neurotransmissores ou uma recaptação de neurotransmissores acima da média pelos seus neurônios. Então você se sente feliz. O que o seu organismo faz? Traz você de volta. Felicidade não dura. Quando você está infeliz, existe uma captação ou uma liberação baixa. O que o seu organismo faz? Traz você de volta. Este processo chama-se homeostase. Trazer-nos de volta para o equilíbrio. Portanto, o meu corpo físico considera que a felicidade é um distúrbio. Se não o considerasse, me deixaria feliz para sempre. Eu é que faço a interpretação cognitiva de que a felicidade está relacionada ao prazer e a infelicidade está relacionada ao desprazer. Qualquer desprazer me deixa infeliz. Se Joana e Jung nos dizem que a busca por individuação causa desprazer, crescer sempre parecerá infelicidade. Eu não consigo fugir disso. Se instala como um complexo. E depois de anos e anos e anos sendo ensinado assim, se instala como arquétipo, já no inconsciente coletivo. Nós fazemos isso sem perceber. Sem perceber, instruímos este comportamento. Por que isso é anímico, então? Porque o que dói é o teu corpo físico. A dor do teu corpo físico indica que em algum momento você falhou. Por negligência, por excesso, por falta de atenção. Isso é uma lição que o universo te dá. Vai doer o teu corpo para curar o teu espírito. Se eu fujo da dor porque considero que o desprazer é infelicidade, eu fico buscando o prazer incessantemente. Quando eu não encontro o prazer por vias normais, eu associo isso com infelicidade. Aí eu vou beber, aí eu vou fumar, aí eu vou encontrar uma amante, aí eu vou achar alguma coisa para fazer que me proporcione de volta neurotransmissores que me façam sentir feliz. Isso é desconexão com o conceito espiritual. Isso é animismo. É o teu corpo comandando o seu espírito. Pelo medo do machucado, você não se diverte. Você não se arrisca. Você não tenta. Você não cria. E ao fazer isso, seu espírito não cresce. Ao desencarnar, percebe que machucado está o seu espírito. Se não estivesse, não encarnaria. Um espírito superior, de alto grau de evolução, não precisa encarnar na Terra. O primeiro passo é ter humildade. Se estou encarnado na Terra,
é porque tenho algo a ser trabalhado. Se não estou trabalhando, este algo continua lá. E como nós sabemos, tudo aquilo que se manifesta como dor ou como doença e não é trabalhado, aumenta. Então, se você trinca o osso do dedinho, mas não engessa e continua mexendo ele, você o quebra. Então, se existe uma tristeza no seu espírito e você não trata ela e continua mexendo a si mesmo, ela vira depressão. Ela te consome e te põe na cama e acaba com você. E a ansiedade te tira do aqui e agora. Seu filho acabou de nascer, acabou de chegar ao mundo, está lá, com esquecimento total de todas as suas existências. Nos seus braços, você olha no fundo do olho dele e fala o quê? Tomara que seja médico. Tomara que seja médico. Ah, que bom que você não tem defeito. Olha o medo que eu tenho. Mas meu filho vai nascer sem uma perna. É o corpo. Você não dá luz ao corpo. Você dá luz a um espírito. O espírito não tem perna. O que tem perna é o corpo. Eu fico ligado a isso. E eu vou me desapegando do que está lá dentro. Então eu associo que felicidade é ser bonito. Felicidade é ser rico. Felicidade é ter um corpo perfeito. Quando eu olho uma pessoa cadeirante, eu não consigo acreditar que ela seja feliz. A pessoa olha para um cadeirante já entortando a cabeça. Coitado. Eu não sei lidar com isso. Se eu ficasse numa cadeira de rodas hoje, eu seria extremamente infeliz. E não precisa. Você pode ser infeliz até com as duas pernas. E pode ser feliz de qualquer maneira também. Essa supervalorização que nós damos ao corpo físico, que nada mais é do que manifestações de neurônios e neurotransmissores no nosso cérebro, é muito pequeno para o que somos em essência divina, que ultrapassa os limites do cosmo. Não é possível que soframos por estes aspectos. Isso que Joana vem nos ensinar, isso que Jung vem nos ensinar, e a psicologia de forma geral e a psiquiatria, são formas de compreendermos cientificamente para que não joguemos mais dados com nossa própria sorte. Não é um azar que você teve câncer. Não tem ninguém jogando dados e falando, agora vai ser o Vitor. Em qual órgão vai ser? Vamos lá. Não é assim. Você constrói isso. Você constrói isso não para te destruir, mas para te curar. Porque é aquele câncer no pulmão que te fez perceber a compulsão por cigarro. É aquele diabetes que te fez perceber a compulsão por doce. É o infarto que te fez olhar para a picanha de outra forma. São felicidades do corpo físico. E este sofrimento é tão grande que vários escritores que têm relatos, mas você pode pegar isso em André Luiz para começar, ao desencarnarem, entram em contato no mundo espiritual e querem comer frango assado. E querem dormir. Tem as necessidades anímicas sobrepostas às do espírito. Em contrapartida, quando lemos a biografia de espíritos grandiosos que desencarnaram, eles desencarnaram como se tivessem acordado. Agora eu acordei. Nós nos apegamos a isso aqui. Eu fico chateado porque estou ficando calvo. Eu fico chateada com algumas rugas. Eu fico chateado. E nessa chateação, eu estou dando um valor extremamente material à minha própria existência. O amor é subjetivo. O amor é energia. Eu posso comprar um ursinho de pelúcia deste tamanho, um ursão no caso. Mas isso não simboliza o amor que eu posso ter pela minha mulher. Não significa nada. Se eu dou este urso para ela e depois mando-a lavar louça. Mas eu te dei um urso. E o tamanho do urso é o tamanho da pilha de louça que você tem que acumular. Não é aí. Não está aí a resposta. A resposta também não está no outro. Mas eu quero cavar desesperadamente para encontrar o amor. Eu sei, e é mais fácil cavar no outro porque dói cavar em si mesmo. O que você está cavando não é o teu corpo físico.
São suas defesas energéticas e psicológicas. Defesas que você levou centenas de anos para construir. Defesas. O que eu preciso ter em mente? Se eu coloco um escudo pesadíssimo, um escudo dos cruzados, aquele que tapa o indivíduo quase inteiro, ninguém consegue me atirar uma flecha, só que também ninguém me abraça. Quando eu me protejo do mundo, eu me protejo de tudo. E tudo que eu tento jogar para o mundo esbarra também nesse escudo. Em outras palavras, não recebo nada novo, fico só com o que eu tenho. O espírito, por uma lei de evolução, sempre progride. Após um tempo, eu estou entediado de mim. Porque eu não dialiso com o universo. Eu tenho que trocar. O que eu sou? Eu sou um copo de água barrenta. Um copo com água barrenta, marrom, opaco, de tanto barro. Como é que eu limpo esse copo? Eu pego um copo novo e encho de água? Não dá. Portanto, não dá para você evoluir através do seu marido. Você pode fazer um trabalho incessante para que o seu marido evolua. Você só vai jogá-lo para longe de você. Porque ele vai crescer tanto que daqui a pouco vocês não se comunicam. E a comunicação, a distância que um espírito está do outro, é calculada pela altura da voz que eles precisam para se comunicar. Quanto mais eu grito para que uma pessoa me escute, mais distante eu estou dela emocionalmente. Porque se você estiver lá do outro lado da rua, eu tenho que gritar para você me ouvir. Por isso que um pai e um filho que estão na mesma cozinha, a 1 metro de distância, precisam gritar para serem ouvidos. E mesmo assim não o são, porque estão distantes. Então, se sou um copo de água barrenta e tenho que lidar com este copo, não tenho outro empréstimo, pode cometer o suicídio, pode se drogar. Quando tudo isso acabar, você será um copo de água barrenta. Isso é bom. Isso é bom, porque é vida. Eu preciso que tenha um copo de água limpa para que eu vá jogando neste copo de água barrenta. Para que pouco a pouco ele vá ficando mais claro, mais translúcido. Pouco a pouco, até que chegará um ponto que ficará cristalino. Qual copo é este? É o conhecimento, é a diálise, é o contato com o novo. Mas não adianta tentar limpar um copo com água barrenta com outro copo com água barrenta. Não adianta chegar para os seus amigos de boteco e falar: me ajudem a parar de beber. Não vai funcionar. Tem que ser uma ajuda externa, que pode ser pela literatura, pode ser pela meditação, pode ser pelo aconselhamento terapêutico, mas tem que ser uma energia que você reconhece superior à sua, que vai ajudar no seu processo de limpeza. Ter a humildade de saber que você entrará numa relação onde precisa mais receber do que oferecer. E dói. Dói muito para a maioria das pessoas ser presenteada. A pessoa me dá um presente, eu vou pesquisar na internet quanto custa. Nossa, gastou R$90 comigo, gosta de mim, né? Preciso dar algum presente para ela que custe R$90 também. É uma necessidade. Então, se alguém me fala: eu gosto de você, eu também gosto de você. Eu devolvo. Eu devolvo tudo que me jogam. Bonita a sua camiseta. Imagina, estava baratinha. Isso aqui é camisa velha. Eu não absorvo. E se eu não absorvo, continuo barrento. Humildade é o processo a ser relacionado aqui. Fazer a percepção. Você está buscando pessoas que tenham mais habilidades do que você para te ajudar nesse melhoramento? Você está vivendo esta realidade? E este é o ponto. Algumas pessoas que são água barrenta se aproximam de pessoas com água mais limpa e, por associação, imaginam que a osmose vai fazer o trabalho e ficarão mais limpas. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que eu me considero feio, mas se eu namoro uma mulher bonita, eu penso que eu sou bonito. Eu posso ser uma pessoa que não tem nem o segundo grau completo, mas se eu me caso com uma médica, eu penso que eu sou doutor. Sabe com quem está falando? Eu sou marido da doutora tal. Este sou eu. Definindo a minha translucidez pela translucidez do outro. Dificuldade de cavar. É seco,
É difícil? É tenebroso? É, porque isto é a sombra trazida por Joana. Isto é a sombra trazida por Jung. Sombra. Tudo o que você conhece não serve na sombra, porque tudo o que você conhece foi absorvido pelo anímico. Foram seus olhos que viram. Quantos livros você leu que não fez sentido e de repente num velório você entendeu? Ah, era isso que queria dizer. Ou assistindo um filme você começou a chorar. Agora eu entendi aquela música. Uma música que você ouviu 100 vezes. E na 100ª você entendeu uma frase. É por isso. Porque você cresce. Porque você foi mais fundo. Então quando eu falo, Vitor, estou pronto para imergir na sombra. Vamos lá? Você tem que ir. Mas não pense que você vai ficar um tempinho parado nela e sua visão vai se acostumar. Você só conseguirá caminhar na sombra quando desprender a si mesmo ou a si mesma da necessidade da visão. É na cegueira que você alcança a verdade. Na cegueira que a sua verdade começa a se mostrar. Alguns clientes chegam em terapia, e eu me lembro especificamente de um que falou para mim. Ele fazia esse gestual. Cara, tá na minha frente, mas eu não consigo ver. Olha aqui a distância que estava dele a resposta. Por que ele não conseguia ver? Porque estava na sombra. Quando você para e pensa na sua vida, eu não sei o que fazer, eu não sei onde buscar ajuda, é neste momento que você está se curando. Quando você fala, eu sei exatamente o que fazer, eu não preciso de ajuda, é neste momento que você está adoecendo. Por acreditar nisso. Por acreditar em um novo mecanismo de defesa chamado autossuficiência. Eu me basto. É diferente de auto-amor. Como eu vou buscar esse amor? Na reconstrução dos preceitos arquetípicos que trazemos, as imagens ancestrais que temos em nossa mente. O que você considera Deus, o que você considera Jesus, o que você considera justiça. Isso precisa ser revisto. Se quando eu falo Deus te soa figura masculina, você está errado. Se quando eu falo Jesus te soa um caucasiano de olhos azuis, você está errado. E se quando eu falo justiça, você entende que ao fazer o bem, você será uma pessoa com mais mérito do que os outros, você está errado. Exatamente por isso. Jesus não fez mais que o bem e sofreu por isso. Chico Xavier fez o bem e sofreu por isso. Então por que eu fico pensando, mas Senhor, eu vou 3 dias na casa espírita, eu sou passista, eu parei de comer carne, eu parei de beber, por que as coisas estão dando errado? Bem-vindo ao mundo dos espíritos superiores. Quanto mais você sobe em evolução, mais vontade de descer você sente. Porque o subir no mundo espiritual é relativo. Este campo dimensional que nós temos de espaço-tempo inexiste. Aqui no planeta Terra existem países com calendários diferentes. Calcule o que é o universo. Einstein já nos trouxe na sua teoria de relatividade que o tempo próximo a um planeta, e dependendo da massa desse planeta, o tempo na curvatura que ele causa na malha do espaço-tempo é diferenciado. Portanto, nós vivemos uma ilusão. Nós vivemos uma ilusão de acreditar que existe norte, sul, leste, oeste. Quando, na verdade, é uma coisa só. O espírito superior, o espírito de plena luz, ele não está no céu tocando harpa, ele está no inferno resgatando. Se eu quiser ter uma conversinha com Jesus, eu não tenho que ir num planeta superior, eu tenho que ir num umbral, eu tenho que ir no abismo, porque é lá que ele está. Mas como eu faço essa associação de que o prazer é felicidade e o desprazer é infelicidade, eu não quero me vincular com quem está em sofrimento. Eu não ligo para o morador de rua, eu não ligo para o usuário de droga, eu não ligo para a menina que teve que cometer um aborto ou foi estuprada. Eu ligo para o estuprador. É dele que eu falo quando o crime acontece. É ele que eu quero que seja punido. Na garota eu não penso. O ódio fica na luz. Falamos dele o tempo todo.
O amor vai para a sombra. Você raramente o vê. Nesse exato momento existem pessoas fazendo caridade em algum ponto, mas não vão passar no Cidade Alerta. Não vão passar no Brasil Urgente. Mas o cara que caiu de moto vai ficar 25 minutos mostrando ele. E nós acreditamos que essa é a mensagem que o mundo está passando. E nós nos ligamos a isso de uma forma tão afetiva que achamos que essa é a nossa verdade. O que é então o conceito divino e o que é o conceito de espaço-tempo? Se você tem dentro de si que Deus é um homem de barba longa, se você tem isto como um conceito para si mesmo, então se você é mulher, você nunca se sentirá divina. Se você é jovem, você nunca se sentirá divino. Se você concebe Jesus como um caucasiano de olhos claros, se você é negro, você se sentirá distante dele. São imagens anímicas de corpos físicos. É o Espírito que deve nos guiar. É o Espírito que nos liberta disso aqui. E não isto aqui que nos aprisiona. E libertar-se do corpo físico não significa desencarnar. Significa enxergar que a dor no seu estômago é só no seu estômago. E ela não precisa se transformar em uma dor existencial. A dor no seu campo afetivo, porque a sua namorada te deixou, não precisa te fazer ser demitido do trabalho nem brigar com a sua mãe em casa. Concentre-se como espírito. Respire fundo nos momentos de profunda dor. Olhe para aquilo como se fosse um filho, uma criança a quem você precisa cuidar. Porque é isto que o teu corpo é. O teu primeiro bebê. O teu primeiro bebê. Mas tem gente que está com 40 anos e ainda acha que o bebê não pode andar com as próprias pernas e fica amamentando ele com garrafa de cerveja. E fica dando a chupeta dele com nicotina. Porque não sente a confiança de que pode andar com as próprias pernas. De que já é um homem formado, uma mulher formada. Já tem um filho, já é mãe. Fica com medo de ser. E olha para Deus como um ser que está lá em cima. Ó Senhor, é aqui que eu olho quando quero encontrar Deus. Em mim. É aqui que está. Jesus me disse isso. Joana nos diz isso. O eu superior. A partícula que me vincula ao universo divino, chamada self, que define quem sou. Jornaleiro de várias existências, palavras de Joana. Está aqui. Quando eu desacredito na conduta, quando eu desacredito na justiça, eu estou desacreditando em Deus. Acreditar em Deus não significa fazer orações para fora. Acreditar em Deus significa reconhecer a pulsação que nos une interiormente como energias espirituais, mas que infelizmente o nosso corpo físico nos aprisiona. Eu gosto de você, mas eu não te namoraria porque você é feio. Eu gosto de você, mas você é pobre, não dá para sairmos juntos. Nós vamos nos separando, nos discriminando e nos quantificando pela cor da pele, pela classe financeira. E esquecemos que são apenas estágios, nem melhores, nem piores, nem mais fáceis, nem mais difíceis. Situações simples da existência espiritual. A tua pobreza te aprisiona, a sua riqueza te aprisiona. Isso é você quem definiu. Ou é Deus que existe em você. Esta potência imensa que ultrapassa espaço-tempo, ultrapassa a matéria, quer te mostrar, quer falar com você, mas não consegue, porque quando se manifesta em um primeiro sintoma, dá-lhe aspirina, dá-lhe diazepam, dá-lhe tramal. Você medica, cala, silencia o teu corpo, que está apenas transmitindo uma mensagem do teu Deus interior. Olha, melhora a sua alimentação. Melhora a sua neurose. Para de fofocar. Diminui a pornografia. Reveja o seu casamento. Olha para dentro. Busca ali. O amor próprio, alcançado desta forma, pois Deus é amor, começa a fazer o processo inverso. Quando você crê que Deus está em você e crê na sua onipresença, isto começa a pulsar interiormente sentimentos de bondade.
estes sentimentos de bondade vão se manifestar na sua carne exatamente como os de maldade têm se manifestado, através da cura. E quando vier um adoecimento do corpo, você não fará disso um problema seu. Coitado de mim por estar passando por isso. Você olhará para o seu corpo como alguém que precisa do seu cuidado e, pelo amor, cuidará dele. Seu joelho está machucado, você vai ficar de repouso. Seu coração deu um problema, você vai fazer caminhada. E na próxima encarnação, já tendo este conceito registrado no seu self, registrado no seu espírito, você será uma criança que gosta de atividade física. Você será uma criança que se alimenta bem, porque você cuidou do seu bebê na velhice. É o que você será. O jovem será velho. E esse velho sofrerá ou terá prazer, dependendo do que o jovem fizer hoje. E o idoso será um bebê. E esse bebê nascerá bem ou mal, dependendo do que você faz hoje. Você é seu pai, sua mãe, seu Deus. Você é a sua força máxima. E essa força máxima está em cada um de nós, para que alcancemos um momento de plena consciência, onde nos conectaremos pelo que somos na essência divina e não por essa beleza estética, anímica e superficial que até aqui nos guiou. Conceba a Deus como você quiser. Uma imagem feminina, uma imagem masculina, uma imagem de forma de energia, não importa. O que precisa é que te faça sentido. O que precisa é que te dê força para que você se sinta Deus no universo. E não dá para se sentir Deus sendo uma mulher morena, comparando isso com um homem de barba branca. Vamos enterrar essas imagens anímicas. Vamos enterrar esses esboços que foram feitos pelo ego humano, de querer conceber tudo que existe no mundo, nossa imagem e semelhança. E vamos nos lembrar que Deus, sendo uma energia plena, a imagem e semelhança dele que carregamos em nós, chama-se amor. Amor próprio. Resposta para toda e qualquer situação de dificuldade. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço pela atenção de vocês, por me receberem aqui de última hora e espero ter deixado uma porta aberta para retornar no futuro. Deixo a todos um sentimento de ótimo fim de semana, ótimas reflexões e um ótimo crescimento para todos nós. Que assim seja.